Então, pesquisa operacional para engenharia 2, aula 7, programação não linear. Então, a gente tem uma agenda um pouquinho extensa. Falamos ali do conceito, método da solução do PNL, aplicações, representação genérica, primeiros passos, estratégia da solução e publicações. Embora a gente tenha muitos pontos de pauta ali, é relativamente simples, né? Então é mais para a gente apresentar o conceito. Então, programação não linear, PNL, então trata de problemas de otimização em que a função objetivo ou uma ou mais das restrições não é uma função linear das variáveis de decisão. Então, isso aqui é uma característica de um problema de programação não linear. Eu tenho alguma dos meus elementos ali de programação linear, então como até o Ramon citou antes, a gente parte de programação linear e daí introduz os conceitos de não linearidade. Então, toda vez que uma função objetivo for não linear ou que uma ou mais restrições forem não lineares, a gente está tratando de um problema de programação não linear. E a gente tem exemplos, então, determinação de mix de produto, quando a margem de lucro varia conforme a quantidade vendida. Então, se a gente lembrar lá de PO1, que são só problemas de programação linear, a gente parte do pressuposto, quando vai definir o mix de produto, que o lucro ele é constante para cada produto. Aqui em programação linear, a gente parte do que esse lucro ele pode variar. Então, se por exemplo um cliente compra uma quantidade, o lucro é X. Agora, se vem um cliente e compra 1.000 unidades daquele produto, é razoável que a gente dê um desconto, né? Então, que vai dar lá. Então, o lucro não vai ser de 100%, vai ser de 90%, 80%, 70%. Então, aí a gente tem também que as variáveis de decisão elas vão ter uma função não linear. E aí entra a PNL, também para problemas de transporte, que também tive no início da cadeira, no finalzinho lá de PO1. Então, lá naquele caso, também os custos do transporte eram sempre constantes. Então, a gente tinha o custo do frete para levar da cidade A para B, para fazer os transbordos, o custo era sempre constante. Mas quando o custo varia também conforme a quantidade transportada, que justamente o que a gente queria definir era quanto transportar. Então, se ele for variar em função de eu transportar pouco ou muito, a gente está falando de um problema de programação não linear. Então, aí são dois contextos aí que a gente viu aí recentemente na disciplina de pesquisa operacional 1 ou 2. E a gente vê que com pequenas modificações práticas, ele já pula para um problema não linear. O que tem, então? Quais são outras características da programação não linear? Né? Então, diferente da programação linear, onde o algoritmo simplex é universal, então utilizado para resolver qualquer problema, na PNL não há um único algoritmo. Então, essa é uma característica da PNL. Então, o que reforça lá que na programação linear, o simplex é o que resolve todos os problemas. Né? Então, é um único algoritmo que é utilizado, o algoritmo que é utilizado para todos os problemas. Até mesmo quando a gente está lá no algoritmo dos transportes, por mais que a gente não perceba, indiretamente a gente está rodando um simplex por detrás dele. Nessa disciplina, quando a gente tinha que definir a quantidade que faria transbordo, e a gente utilizava o Excel, utilizava o Solver, e lá no Solver marcava simplex, a gente estava utilizando ele por fora. Então, por trás, o algoritmo que rodava era o simplex. Então, era ele, porque era uma programação linear. Já em PNL, então a gente tem mais de um algoritmo. E não existe um único que resolva todos os problemas. Então, existem vários métodos, onde cada um melhor se adequa a tipos de problemas. Os tipos podem ser conforme o número de variáveis da decisão, conforme o uso da derivada e conforme a presença de restrições. Então, alguns métodos que a gente tem da solução em PNL, substituição, gráfico, multiplicadores de Lagrange, método gradiente que a gente viu agora há pouco, programação quadrática, condições de Karush-Kuhn e Tucker, método de Newton, método das variações nas coordenadas e linearização
de funções separáveis. Então, o que a gente vê aqui? Então, uma série de nomes aqui, de métodos que nos remetem às aulas de cálculo. Então, quando a gente fala em programação não linear, a gente vai acabar falando de cálculo. Então, cálculo, a base dele é justamente querer identificar pontos ótimos, né, de mínimo, de máximo, e que coincide com o objetivo da programação não linear. Algumas aplicações de PNL que a gente tem, então, gestão de estoques, definição de lote econômico, problema de localização de fábricas, de máquinas, seleção de projetos de investimento, então, que projetos que eu devo executar. E aí, o que é mais comum, mais corriqueiro, de ver em publicações, por exemplo, no ENEGEP, é a de definição de carteiras de investimento. Então, que vem a ser o problema do investidor, que quer saber, por exemplo, quais ações deve comprar, em que quantidade proporcionalmente ele deve comprar de cada ação, para, por exemplo, reduzir ou minimizar o risco que ele tem, ao mesmo tempo que entrega uma rentabilidade maior. Então, a representação genérica do programa de PNL, se a gente for olhar, a grosso modo, é a mesma de um problema de programação linear. Então, tem uma função objetivo, que pode ser maximização ou minimização, então que é f de x, 1, 2, 3 até xn, e é sujeito a restrições. Então, eu vou ter ali equações nas minhas restrições, pode ser equações e inequações. Então, do lado esquerdo, eu vou ter então uma função G1, G2 até Gm, que estão em função das minhas variáveis de decisão, as variáveis x, e a gente tem lá do lado direito da equação os meus valores. Né? Então, isso aqui para um caso genérico, onde há restrições. Né? Também existem situações onde não há restrições. E aí, relembrando um pouquinho lá da nossa programação linear, passando agora a fazer nossos primeiros passos na programação não linear, a gente relembra aqui um problema de programação linear, onde eu quero maximizar z, então sendo que z é igual a 2 vezes x1 mais 8x2. E ele está sujeito a algumas restrições, que x1 tem que ser menor ou igual a 5, 2x2 tem que ser menor ou igual a 14, e 3x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 17. E tanto x1 quanto x2 tem que ser maior ou igual a zero. Quando eu ploto, então, esse problema aqui, eu vou ter essa configuração. Então, as minhas retas, então x1 menor ou igual a 5, então está delimitando esse lado esquerdo aqui valores inferiores a 5, meu 2x2 menor ou igual a 14, valores inferiores a 7, e eu tenho a terceira inequação, que é o 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 17. Então, que faz essa outra delimitação. Então, de tal modo que eu tenho como espaço de soluções viáveis essa área aqui no tom avermelhado. E aí eu vou, então, fazer a reta da minha função objetivo, que vem a ser essa seta, então apontando da origem em direção ao infinito positivo, então porque é um problema de maximização. E aí, perpendicular a ela, passo nas retas onde vão ter o meu z, meus valores de z. E aí, onde essa reta, a reta perpendicular à função objetivo, mais distante da origem, é o ponto, e que passa por um espaço de soluções viáveis, é o ponto ótimo. Né? E aí, nesse caso aqui, como é um problema de programação não linear, o ponto ótimo é um vértice. Então, lá nas nossas soluções, a gente sempre vê que a solução estava em um dos vértices. Então, poderia estar sempre... O que vai ser um vértice? Um encontro de duas retas. Então, é um canto. Em algumas situações, podia acontecer de ser concomitantemente dois cantos ao mesmo tempo, ou a solução está em cima de uma reta inteira. Né? Então, nesse caso, a solução está nesse ponto aqui. Não vem tanto ao caso saber que ponto é esse. Mas só para lembrar que, para a programação não linear,
a resposta final, o ponto que otimiza minha função objetivo z, ela está num vértice. Então, na solução de PL do exemplo, tem-se, então, o espaço de soluções é delimitado pelas restrições. A solução ótima está em um dos vértices, então encontre duas ou mais retas, do espaço de soluções viáveis. Então, será aquela que otimiza a função objetivo. Assim, tem-se que o ponto ótimo é o encontro das retas 2x2 menor ou igual a 14 e 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 17. Então, que resulta no ponto 1, aliás, 1 e 7, o que dá o valor de z igual a 58. Então, esse aqui vem a ser o meu z máximo, a solução máxima para um problema de programação linear. Falei tudo isso só para a gente relembrar. Agora a gente parte lá para um problema de programação não linear. Então, a gente converte exatamente o mesmo problema para um problema não linear. E a gente vai fazer isso, então, substituindo essas duas retas aqui por uma elipse. Então, todo o resto continua igual. Eu introduzo essa restrição aqui em formato de elipse. Então, só pelo simples fato de ter uma restrição que não é linear, então meu problema passa a ser PNL. E daí como é que fica graficamente, né? Então, eu continuo tendo a minha restrição do x1 menor ou igual a 5. A minha função objetiva ela segue a mesma, então apontando para o mesmo ponto. A diferença agora eu tenho uma elipse, então, que está delimitando o meu espaço de soluções viáveis. Então, todos os valores dentro dessa elipse que respeitem ali o x1 e x2 maior ou igual a 0 e x1 menor ou igual a 5, então nessa área achurada aqui, então não está perfeito nesse ponto, não está preenchendo, mas essa aqui é a área então, onde estão o espaço de soluções viáveis. Então, a modificação anterior introduziu a não linearidade ao problema, modificando as fronteiras do conjunto de soluções viáveis de apenas retas para retas e curvas. Então, nesse exemplo, o espaço de soluções viáveis tem uma fronteira delimitada por uma elipse e uma reta. Então, o que eu chamo a atenção aqui, né? Então, acontece agora, a gente tem ainda alguns vértices, eles são menos vértices, mas a gente não pode deixar de observar que a gente tem toda uma região de curva aqui, e se a gente fosse seguir pelo princípio da programação linear, a solução não estaria nessa curva. Mas acontece que a gente está falando de programação não linear. E aqui já olhando e pensando na solução, então o ponto que maximiza essa função objetivo é justamente esse ponto aqui, então 2,11 e 3,75, e ele não está num vértice, né? Mas ele está aí na fronteira do espaço das soluções viáveis. Então essa é uma característica que a gente já começa a observar na programação não linear. Ou seja, ele pode não estar num vértice, mas ele pode estar então numa fronteira de solução de espaços viáveis. Então a solução ótima, por exemplo, continua situada na fronteira do espaço de soluções, no entanto, a solução ótima não é mais um vértice do espaço das soluções. Então essa constatação reflete uma das características dos problemas de PNL. Então a solução ótima pode assumir qualquer valor do conjunto de soluções viáveis. Então esse é um ponto bem importante de PNL. A solução, então, ela pode estar em muitos lugares. E é aí que dá uma grande complexidade para a PNL. Porque quando eu for buscar a solução, eu tenho que buscar em N. E esse N pode ser um valor igual a infinito. Então, eu vou ter N valores a pesquisar aonde pode estar o meu espaço de soluções viáveis. Diferente da PNL, que a gente tinha alguns pontos e verificava ali se aquele ponto era um ponto ótimo ou não. Mas vamos adiante, vamos deixar um pouquinho mais complexo esse problema, né? Então, voltando lá para o problema original, de PL, e transformando ele em PNL, dessa vez a gente mantém as restrições inalteradas. O que a gente vai alterar agora é a função objetivo. Então, incluir uma não linearidade nela. E aí a gente inclui, então, o elemento aqui quadrático, tanto para x1 quanto para x2.
E aí o que que acontece? Então, a gente tem um z, uma função objetivo z, que deixa de ser uma reta e passa a ser uma elipse. Então fica um pouco mais abstrato. Então a solução z, ela se encontra em toda essa minha elipse aqui. Então antes eu tinha a função z e ela estava apoiada dentro das retas paralelas àquele vetor. Agora eu tenho, na verdade, essas elipses aqui. Em cima de toda uma elipse eu tenho um valor constante. Então, por exemplo, quanto mais ao centro, a elipse mais do centro, eu tenho z igual a 3.982. A elipse um pouco mais afastada do centro, um valor menor, 3.672. E a mais externa, um z igual a 3.302. E a gente tem o ponto central dessa elipse, que é o ponto 8, onde meu x1 igual a 8 e x2 igual a 8. Então esse é o centro da elipse. As restrições elas permanecem as mesmas. O que a gente tem de diferente? A gente tem de diferente que quando o z aumenta, a elipse diminui. Então a elipse, o z máximo que eu vou ter vai ser exatamente no ponto 8 e 8 aqui. Então, quanto converge para o centro, mais aumenta o valor. Quanto mais ela expande, menor é o valor de z. Então, z é uma equação quadrática, uma elipse. E aí o meu ponto ótimo, ele vai estar exatamente, então, dentro do meu espaço de soluções viáveis. Mas como a direção, o aumento aqui, então, se a gente fosse fazer um vetor nesse ponto aqui, esse vetor estaria apontando para esse ponto aqui. E a elipse, então, a última elipse que passa por um ponto pelo meu espaço de soluções viáveis, ela acaba coincidindo ali com o espaço de fronteira, e exatamente nesse ponto, 2,72 e 4,68 é o ponto ótimo que maximiza z. Então aqui a gente vê, de novo, não é um vértice, mas nesse caso aqui ainda é um ponto de fronteira do espaço de soluções viáveis. Então, o objetivo desses exemplos é verificar que a solução ótima pode encontrar-se fora dos vértices do espaço de soluções viáveis. Então, independente da forma do espaço das soluções. Então, a gente pode ter formas, no caso aqui, é uma forma que se chama simplex. A forma do espaço de soluções anterior, eu tinha uma parte arredondada. Então, isso aí não interfere no ponto ótimo. Então, apesar desse fato, a solução ótima para dois casos ainda encontra-se na fronteira do espaço de soluções. E a questão é, será que sempre as soluções de um problema de PNL encontram-se na fronteira do espaço de soluções viáveis? Então, esse é um ponto a investigar. Será que sempre a solução está no limite, está na fronteira? Ou será que ela pode estar no interior também? Então, para isso, a gente faz um terceiro caso. Então, pegando os dados originais, as restrições se mantêm as mesmas, e a gente modifica aqui a função objetivo. Então, novamente, uma função quadrática. E aí, essa função quadrática ela também tem o mesmo comportamento. Quando o z aumenta, a elipse diminui de tamanho convergindo para o centro. Então, como essa elipse, o centro dela está justamente dentro do espaço de soluções viáveis, o ponto ótimo vai ser exatamente nesse ponto aqui, ponto 2 e 2, onde meu z é igual a 100. Então, ou seja, sim, a solução do problema de programação não linear pode não estar nos vértices e também pode não estar na fronteira das soluções. Então, pode estar em qualquer espaço de soluções viáveis. Então, com esse exemplo, percebe-se que o ponto que maximiza a função objetiva encontra-se no interior do espaço de soluções viáveis. A solução ótima pode estar num vértice, num ponto de fronteira, ou no interior do espaço das soluções viáveis. Em outras palavras, em um problema de PNL, a solução pode estar em qualquer ponto do espaço das soluções viáveis. Então, por isso, em que os problemas de PNL são mais complexos, é necessário, então, pesquisar todos os espaços de soluções viáveis, o que resulta em infinitos pontos. Então, foi o que eu acabei comentando mais cedo.
Então, daí a complexidade de um problema de PNL. Então, ele é complexo, além de envolver funções não lineares, mas o fato disso acaba resultando em que eu também tenho que pesquisar em muito mais locais para encontrar a solução. Então, como é que a gente consegue encontrar uma solução? Então, a gente tem algumas estratégias, né? Então, os algoritmos de busca, de uma forma geral, mais ou menos, eles têm a seguinte lógica de funcionamento, a seguinte estratégia. Então, inicia um processo de busca a partir de um ponto viável inicial, que é o ponto de partida. Então, a partir daí determina uma direção para mover-se dentro do espaço de soluções viáveis, rumo a pontos que melhorem a função objetivo. Então, uma vez que eu tenho um ponto de partida, determino aonde, para que direção devo seguir, e depois desloca-se por uma determinada quantidade de movimento, passo, na direção selecionada, resultando em uma nova e melhor solução. Então, esse procedimento é exatamente, segue a mesma lógica do método gradiente que o Tassiano e o Ramon apresentaram. Então, repete-se o passo 2. Caso não haja mais direções viáveis para a melhoria da função objetivo, então o processo de busca encerra-se com o ponto ótimo identificado. Então, faria aqui várias interações, do passo 1 a 3, até que eu identifique que não tem as melhorias ali, não há necessidade de mais interações para incrementar o valor da função objetivo. Então, para encontrar esse ponto ótimo. Então, os algoritmos de PNL, de problemas de PNL, finalizam o procedimento de busca sempre que detectam que não há mais direção viável que ofereça melhoria da função objetivo. Nessa situação, um algoritmo encontrou uma solução ótima local. Então, uma solução que é melhor que qualquer outra solução nas proximidades do problema encontrado. Contudo, uma solução ótima local pode não ser a melhor solução possível para o problema analisado. Ou seja, pode não ser a solução ótima global. Então, alguma outra solução local, em outro ponto no espaço de soluções viáveis, pode ser a melhor solução possível para o problema. Então, aí que está o ponto ali da questão. Não basta se encontrar um ponto ótimo. Ele tem que ser um ponto ótimo local. Aliás, tem que ser um ponto ótimo global. Então, dentro do espaço de soluções viáveis. E aí, então, devido às características dos problemas de PNL, não há condições a princípio de afirmar se o método utilizado encontrou realmente o ponto máximo ou ponto mínimo global da função ou apenas um ponto máximo ou mínimo local. Então, para assegurar que o resultado encontrado seja a solução ótima da função objetivo, é necessário identificar as características de concavidade e convexidade das funções que compõem o modelo. E daí, pessoal, isso aí acaba ficando como assunto para a próxima aula. Então, onde a gente vai trazer os conceitos de cálculo. Vamos aí derivar uma, duas vezes, para daí encontrar lá o conceito de concavidade, convexidade. Acredito que vai soar familiar para vocês fazer esses procedimentos, porque todos já passaram por cálculo. Talvez a dificuldade maior seja relembrar um pouquinho das ferramentas de cálculo. Mas, enfim, não vai ser tão complexo. Professor, ali, tipo, tá, então não tem como achar o ponto ótimo global, só vai supor sempre. O que acontece, né? Essa questão, quando a gente começa a fazer o procedimento e não fez nenhum mecanismo para verificar se aquele ponto é ótimo, ou se é global ou local, realmente a gente está no escuro. A gente encontra ali e fica na dúvida. Mas como é que a gente pode resolver esse problema, né? Então, aí que vem a aula que vem, para buscar identificar se dentro do espaço de soluções viáveis o resultado encontrado seja ótimo. Então, a gente vai identificar ali características de concavidade e convexidade. Tá, e aí é aquela coisa, tipo, ali quando a gente viu ali o método gradiente falava que o ponto ficava sempre próximo dos extremos ali, né, máximo ou mínimo. Sim. Seria isso? É isso aí. Daí o global seria isso, né? Sim.
O problema é que se a gente pega lá imaginando ali uma- um, um polinômio, né, que tenha vários calombinhos, né, então vários picos e vales. E aí esses picos tem alguns mais altos e mais baixos, então como se fosse uma cordilheira. Se a gente encontrar um pico de uma cordilheira mais baixa, aquilo ali vem a ser um ótimo local, né, pensando no problema de maximização. Daí o que a gente quer saber é qual é o maior pico e se a gente está nesse maior pico, né? Que é o que vai maximizar a função objetivo. Então, Sim, sim. que é o ótimo global, né? E aí, Sim. e aí nesse assunto que a gente cai em concavidade e convexidade, que é o assunto da aula que vem. E aí assim a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Então Beleza. ficou uma aula mais simplesinha que a de hoje. Então a gente se baseia então que mais que a gente tem isso daí, a gente vê na aula que vem sobre esse assunto, a gente assim, trabalha mais cálculo mesmo. Ainda sobre a introdução, o que, que eu vi ali? Então, pesquisando um pouco no NGEP, constatei que PNL é um assunto pouco frequente. Então, tem anos, inclusive, que não tem publicação sobre esse tema. Então, ou seja, se submeter nesse tema, por não ser tão frequente, se for um bom trabalho, acho que tem maior chance de publicar. Quando presente, volta-se então para a solução de problemas de carteira de investimento e com uma abordagem matemática simples. Que foram os exemplos que eu trouxe de diversificação de uma carteira de investimento através da programação matemática e otimização de portfólio de ações do Ibovespa. Então, uma comparação entre os métodos de programação linear e programação não linear. Esse artigo aqui é bem bacana, então porque ele compara PNL com PL. Então, mostra vantagens e desvantagens de cada uma das duas. E aí pega ainda como contexto ali a formação de uma carteira de investimentos. Então, é um artigo bem prático esse daí, bem bacana de dar uma conferida nele. Também o Ramon comentou que alguns artigos, alguns trabalhos, ou são simples demais, esses aqui, os dois são simples, ou acabam sendo extremamente complexos, né? Acho que foi o Tassiano também comentou sobre isso, já caem para programação em Python, enfim, algoritmo. E aí esse tipo de trabalho mais complexo é mais raro no NGEP. Até tem ali, mas é raro. E aí o que eu pensei? Bom, vamos investigar um congresso que faça mais sentido, que é o SBPO, então que é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Então mesmo nesse simpósio a programação não linear não é um assunto muito frequente. Então até lá se chama otimização não linear. Mas ele é melhor abordado. Então lá encontrei um trabalho ali de 2020 que fala sobre o empacotamento de círculos usando otimização não linear. Então até um vídeo de 15 minutinhos, vale a pena. Então que apresenta um caso prático onde se utiliza a otimização não linear. Então também acho que é legal dar uma conferida, até para a gente perceber que esse assunto, embora tenha a sua complexidade, ali fuja um pouco do que a gente está habituado a fazer, mas ainda assim ele tem bastante viés prático, né? Então, como referências para essa aula, a gente tem ali o livro do Rand, Taha Rand, que é Pesquisa Operacional, oitava edição de 2008.